na continuação, para fechar a parte inicial de metodologia da pesquisa científica, a gente conversa agora sobre, nessa aula ainda, sobre a parte final da aula passada, e depois a gente entra em projeto de pesquisa, para vocês entenderem que essa parte de planejamento ela é essencial. Eu diria que pelo menos 30% do seu tempo você tem que despender aí para fazer a parte inicial de todo projeto, de toda pesquisa que você quer executar, cientificamente falando, né, claro. Tá? Então, só relembrando aí o que ficou, né, na aula passada, vocês têm que fazer esse dever de casa aí, né, mas continuando essa parte de pesquisa ainda, é bom diferenciar que existem vários tipos de pesquisa, claro, cada um tem suas peculiaridades e são mais aplicados, né, a áreas específicas. Eu quero dizer, dependendo da área, ela vai adotar um tipo de pesquisa diferente, ela vai realizar pesquisa de maneira diferente. Mas todas elas têm fundamento científico, né, tem que ser baseado na ciência, né? Então, se vocês forem procurar aí tipo de pesquisa, vocês vão encontrar pesquisa teórica, pesquisa experimental, teórica experimental, pesquisa bibliográfica, pesquisa documental, pesquisa de campo pode ser est post facto, né? A gente vai falar sobre cada uma dessas coisas ainda, ou pode ser levantamento com survey, estudo de caso, participante, pesquisação etnográfica, etnometodologia, histórica, né? Inclusive depoimento pessoal, né? Através de depoimento pessoais a gente consegue coletar dados, né, para pesquisas científicas. Bom, separando, né, eu não gosto de separar, mas as duas eu acho que tem que andar juntos, uma, na verdade, faz parte da outra. O que você define teoricamente, se você conseguir demonstrar experimentalmente, é ótimo, né? Mas existe aí, de fato, né, uma separação pela ciência entre as duas, e em alguns casos você, apenas com a parte puramente teórica, se consegue formular e demonstrar hipóteses, né? Uma vez que você demonstra a hipótese, você cumpriu aí os requisitos para que você tenha algo cientificamente plausível, né? Então, disse que na pesquisa puramente teórica é aquela que se utiliza de formalismo, incluindo demonstrações e, eventualmente, simulações, desde que você não vá para a prática, né? Está valendo a parte teórica, para mostrar que a hipótese de pesquisa é válida. Então, por exemplo, se eu for no MATLAB, no Scilab, fizer um experimento demonstrando que alguma teoria que eu coloquei, né, para resolver um problema, ela é válida, isso até é aceito pela comunidade, né? E, inclusive, se consegue publicar. Aliás, hoje em dia, com a pandemia, né, está na moda você realmente fazer pesquisas mais nesse nível de simulação, sem precisar realmente ter alguma implementação prática, né? Então, puramente teórica seria isso, que não... Isso significa que um sujeito sozinho, né, ele poderia dar conta de tudo da pesquisa, desde o início até o final, sem precisar sair do computador dele, né? Claro, tem algumas outras pesquisas que elas são experimentais, né, se encaixam no lado de baixo, mas que também se utilizam, né, que você pode fazer da mesma maneira. Mas puramente teórica, é aquela que, por exemplo, no nosso caso, a gente demonstraria equações através de equações, né, através de dedução de equações, etc. Para nós estaria mais nesse nível aí, pesquisa puramente teórica. A puramente experimental é aquela que se utiliza de experimentos,
geralmente demorados, né, para colher dados e chegar a conclusões, baseando-se puramente nos experimentos práticos realizados, visando modelar alguma realidade dos dados. Então, por exemplo, em agricultura, né, às vezes não tem como eu criar às vezes dá para até criar um modelo para fazer algo mais teórico, mas normalmente as pesquisas na área de agricultura são experimentais. Você vai, testa, né? Deu errado, testa de novo até que uma hora acerta. Então, e normalmente é demorado, né? Porque você tem que esperar uma época inteira de chuva, por exemplo, para saber qual é a melhor época para plantar. Se você quer incluir duas culturas no mesmo solo, por exemplo, uma depois da outra, e aí, quando é que eu começo? Quando é que eu termino? Tudo aí tem uma época bem definida. Nesse caso seria puramente experimental, né? Tá? Mas, na verdade, eu acho legal quando você tem uma parte teórica e também uma parte experimental. A parte experimental conseguindo demonstrar o funcionamento da parte teórica. Mesmo que se vá para simulações primeiro, antes de implementar em robótica, por exemplo, antes de eu implementar um sistema no robô para ele fazer alguma coisa, eu posso testar em simulação. Depois eu iria para implementação no robô real e experimentos práticos propriamente dito. Então, eu acho que na nossa área, a gente pode pensar que a gente mistura esses dois tipos de pesquisa, né? Que é, no caso, a teórico-experimental. Ou seja, elas se utiliza de formalismo, demonstrações, normalmente a parte implementacional, né? Através de equações e que serão, né? Implementadas, e após isso a gente vai ter demonstrações seguidas de uma validação empírica, né, de que realmente aquele formalismo funciona para um sistema real aí, qualquer, né, implementado. Por exemplo, controle de energia elétrica, né, eu posso testar tudo em simulação e depois eu realmente implemento isso num sistema elétrico aí real, né, ok? Ou seja, a gente pode usar simulações no processo, mas no final deve ter um experimento em situação real. Essa parte experimental também, né, ela pode se dividir em duas fases. Pode ser experimentação em laboratório. Nesse caso, a ideia é você criar artificialmente, né, um ambiente real, onde seria realmente testado, né? Por exemplo, para não ter que ir para a agricultura lá no meio do sertão, eu posso criar aqui um laboratório que se assemelha, já é um pouquinho mais difícil, mas dá para fazer, né? Se assemelha às condições ambientais que vão ser enfrentadas lá no sertão, né? Tá? E pode ser também experimentação no campo, propriamente dita, né? Onde aí sim seriam criadas as condições de manipulação dos dados já no sistema real. Veja, quando a gente fala desse tipo de pesquisa experimental no ambiente real, por exemplo, se eu tenho um sistema que já está em funcionamento, às vezes é um pouco, um sistema da Petrobras, por exemplo, que já está em produção, é um pouco complicado fazer esse tipo de pesquisa, né? Onde você vai ter que, provavelmente vai ser necessário parar a produção. Se for com eletricidade, por exemplo, como é que eu vou fazer? Eu vou parar o fornecimento de energia elétrica. Se for numa televisão, por exemplo, né? Eu vou parar a transmissão dos programas para fazer um teste com novos programas experimentais. Então, isso é um pouquinho complicado quando a gente fala de pesquisa experimental propriamente dito. Mas em algumas, na nossa área, por exemplo, isso é muito, quando você ainda não tem um sistema, né, funcional, ou já operando, né, isso fica mais tranquilo de fazer. Mesmo quando você tem um sistema que vai entrar em operação pela primeira vez, né, dá para você, claro, tem que estar bem redondo, bem funcionando direitinho para poder experimentar na prática, né, esse sistema. Mas eu acho que entenderam aí essas questões do teórico experimental e o teórico experimental junto, né? Quando a gente fala de pesquisa bibliográfica tem uma diferençazinha da documental. A pesquisa documental ela é mais ampla, ela é mais voltada ao pessoal das estudos na área de ciências sociais
história, né, também, e humanas, né? Na verdade, ela visa você pegar documentos realmente existentes e trabalhar em cima desses documentos. Então, quando eu falo de documentos, eu vou estar falando, por exemplo, de uma certidão de nascimento de alguém que viveu lá em 1700, 1800. Eu vou estar falando de um diário, né, de uma pessoa dessa. Então, isso é que é fazer análise documental. Não é o tipo de análise bibliográfica, né, que a gente está pensando, que a gente já, quando eu falo em documental, a gente já vem, pô, então eu tenho que ler documentos. Sim. Então, veja que esse tipo de pesquisa, nem, o bibliográfica pode ser que venha, que a gente consiga fazer. E hoje em dia está um pouco na moda, está voltando a essa parte de pesquisa bibliográfica, eu já vou falar sobre ela, mas o documental, o importante é vocês entenderem que realmente ela foge ao escopo da nossa área, né? Ela é mais para quem trabalha com história, geografia, ou educação até, né? Nessas áreas mais onde a pessoa realmente tem que pegar um documento e trabalhar ou vários, né, ou muitos documentos, e aí estudar esses documentos, e a partir disso chega-se a algum veredito, por exemplo, sobre, não sei, alguma pessoa famosa, aí eu vou estudar sobre esse cara, eu vou conseguir tudo quanto é documento sobre ele para poder estudar melhor essa pessoa. Então, isso aqui é o documental que a gente se refere. O bibliográfica, sim, visa levantar os trabalhos relacionados com temas de pesquisa já publicados em livros e periódicos, né? E eventualmente na web, né? Claro, na web nunca confie, mas sempre tem o eventualmente, né? E isso faz parte de todo o trabalho. Só que não é levantar esses trabalhos relacionados por si só. Também você, quando você fala que essa sua pesquisa ela é puramente bibliográfica, a partir desses trabalhos chega-se a alguma conclusão. Juntando, por exemplo, as conclusões de 3 trabalhos, eu consigo chegar a uma conclusão de uma maneira mais ampla, né? Ou às vezes na área de médica, por exemplo, um médico descobre isso, publica, o outro descobre isso, publica, um terceiro que está aqui, junto o trabalho dos dois, mas isso aqui é legal, ele consegue, através de uma pesquisa, a gente diz puramente bibliográfica, né? Porque ele não precisou fazer experimentação, nem implementação de nada, ele conseguiu chegar a algum resultado que tem validade para a comunidade. Então, desde que seja válido, né, desde que ele levantou alguma hipótese e conseguiu demonstrar essa hipótese usando esses trabalhos, né? Então, quando a gente fala em pesquisa bibliográfica, a gente está se referindo a esse tipo de pesquisa de cabo a rabo, né? Não significa que você não tenha que levantar a bibliografia relativa aos seus trabalhos, aos trabalhos relacionados com o seu trabalho aí, né? Que você está desenvolvendo. A gente está falando de uma outra coisa. Isso deve fazer parte, na verdade, de toda a dissertação e toda a tese. Algumas, se descobrir algo mais, né, a partir daqueles trabalhos, que os autores individualmente não conseguiram relatar, é passível de publicação, né? Passível de colocar aí em algum periódico, normalmente os periódicos, né, que aceitam esse tipo de pesquisa. Aí tem também a etnometodologia. Etno fala de pessoas, né? Fala de vida, fala de local de trabalho, local de casa, né? Então, a etnometodologia é a pesquisa empírica dos métodos que os indivíduos utilizam para dar sentido e, ao mesmo tempo, realizar as suas ações de todos os dias. Então, está falando do dia a dia da pessoa. O pessoal que criou a etnometodologia é mais da área também de ciências sociais e humanas, né? Para pesquisas, eles diziam que tinha que ser incluído o pensar, o agir, o comunicar-se, tomar decisões, raciocinar, né? Nas pesquisas, para poder se chegar a algo que seja mais aplicável, mais útil, né? Para a sociedade, né? Então, por isso que foi criada, não é muito antiga, a metodologia é mais recente, né?
mas o pessoal dessa área se utiliza dela também, né? Ou seja, então, é o estudo das atividades cotidianas, quer sejam triviais ou eruditas, considerando que a própria sociologia deve ser considerada como uma atividade prática, né? Então, vejam aqui, já está relacionada tipicamente aí à área de sociologia, né? A etnometodologia. Tem também a etnografia, né? Que é um pouco parecida, mas aqui ela leva mais em consideração a cultura de um povo, né? Ou seja, ela tem como foco entender a cultura de comunidades e grupos sociais. Então, veja, nessa hora, se o cara for lá para dentro, né, de um grupo desses e trabalhar junto, ele vai conseguir entender isso. Ou seja, estudar a cultura envolve um exame aprofundado dos comportamentos, costumes, crenças, entre outras coisas, compartilhadas dentro daquela comunidade. Então, veja que ela tem um paralelo aqui com a etnometodologia, né? A etnometodologia trata do dia a dia, né, da pessoa, enquanto aqui na etnografia a gente está tratando mais dos aspectos culturais de uma determinada comunidade, né? Ok? Então, o método etnográfico, ele tipicamente é constituído de uma pesquisa de campo, né, que é conduzido no local em que as pessoas vivem e socializam. De certa forma, tem um relacionamento isso com a etnometodologia também, né? A pesquisa etnográfica, ela é multifatorial, ou seja, conduzida pelo uso de duas ou mais técnicas de coleta de dados. Coleta de dados pode ser através de entrevista, pode ser através de anotações, né? Várias maneiras diferentes. Normalmente ela exige isso, né? Ela é um tipo de pesquisa indutiva, né? A partir desses detalhes que a pessoa vai levantando, ela consegue chegar a um processo indutivo aí, né? Tá? E é holística, ou seja, ela faz tenta fazer um retrato mais completo possível do grupo de estudo, né? Então veja que tipicamente essas duas, etnometodologia e etnografia, são da área de sociais, né? Sociologia. Tá? Existe também, nesse caso, a pesquisa ex post facto, como o próprio nome está dizendo, é necessário que aconteça algo para que essa pesquisa se desenrole. Então, por exemplo, se aconteceu um determinado fenômeno no Sol, e esse fenômeno deixou resquícios e dados que consigam determinar a sua causa, o efeito, etc, 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 pesquisadores vão e começam a estudar sobre esse fenômeno ocorrido, veja, após ele ter ocorrido, né? Então, é necessário aqui que algum fato ocorra antes, para que depois se inicie a pesquisa em cima desse fato, né? Às vezes tem alguns fatos que são controlados, que dá para fazer essa pesquisa em cima desses fatos, né? Como, por exemplo, as chuvas, a gente sabe que são anuais, então você, normalmente, depois de ocorrência de chuva, você vai pesquisar a aparência de determinados tipos de plantas ou alguma coisa dessa maneira. Já seria mais para a área de agricultura ou biologia, né? Mas alguns fenômenos, eles não são, por exemplo, terremoto, não se sabe quando ele pode-se saber com uma probabilidade, mas não se sabe com certeza se e quando vai ocorrer, né? E onde também, né? Tá? Então, a principal característica desse tipo de pesquisa é o fato de os dados serem coletados após a ocorrência desses eventos. Tá? Nesse sentido, ela é utilizada quando há impossibilidade de aplicação da pesquisa experimental. Mas veja o que eu disse, em alguns casos esse fato a gente pode ter pelo menos uma noção de quando vai ocorrer, né? E aí, nesse caso, ela meio que se misturaria com a pesquisa experimental, né? Ok? Então, este pós-facto pode chegar lá, né? Mas quando o fato é totalmente randômico, aí é tipicamente só aqui mesmo, né? Este pós-facto, ok? Como pesquisa de campo, então, a gente já viu, né? Várias dessas. Existe este pós-facto, tem também levantamento, né?
isso é tipicamente mais das áreas de ciências humanas e sociais. Tem as pesquisas com survey. O que é um survey? É fazer um mapeamento, né, de alguma coisa, um levantamento, mapeando algumas coisas. Pode ser até usando entrevistas também, né? Mas para fazer o survey significa que eu vou ter que levantar alguma coisa de alguma maneira, né? Tá? Eu posso ter um estudo de caso. Veja, quando a gente fala em estudo de caso, opa, eu consigo até trazer um pouquinho aqui para nossa área, né? Onde você desenvolve um sistema, por exemplo, e depois você vai pegar uma determinada empresa ou uma determinada parte, né, de determinadas ações que algum sistema deve controlar, e aí eu vou trabalhar só com essa pequena parte, né? E claro, a partir daquele estudo de caso particular, talvez eu consiga até generalizar para outros, né? Se eu tiver um sistema que funciona para uma, sei lá, lanchonete, né? Provavelmente todas as lanchonetes vão poder se utilizar daquele sistema, mas eu não preciso ir em todas as lanchonetes para fazer minha pesquisa. Apenas com uma lanchonete, um estudo de caso em cima de uma, eu consigo resolver. Então, veja, significa que quando a gente faz um estudo de caso, provavelmente a gente trata aí dos aspectos que a gente chama de qualitativos, né? A gente não precisa demonstrar de forma quantitativa, não precisa aplicar todas as lanchonetes o máximo possível, mas apenas com uma eu consigo descobrir aspectos que são essenciais para que eu consiga ali resolver um problema e tentar até generalizar ele, talvez, né? Então, estudo de caso também se aplica à nossa área e, nesse caso, a gente trabalha mais os aspectos qualitativos. Quando a gente lembrar do estudo de caso, já lembra logo de qualidade, né? Tem pesquisa de campo, né, que é participante, aí a pessoa realmente, por exemplo, vai para uma determinada comunidade, né, trabalha lá junto com os agentes, participa dessa comunidade como se fosse um deles, né? Isso ocorre, por exemplo, quando você vai estudar, você tem que estudar, né, uma comunidade quilombola, a melhor coisa é você ir lá para morar lá junto com eles, né? Você ser um quilombola também, né? É isso que você está querendo dizer. Você passa a fazer parte da vida das pessoas e com isso você consegue aprender muito mais, né? Aí tem o que a gente chama de pesquisação. Pesquisação, na verdade, ela visa até, às vezes, veja, quando a gente fala de ciência, a gente diz que a ciência ela é observadora. A gente só observa, anota, formula hipóteses e valida essas hipóteses através dessas anotações, juntando esses dados, né? Porém, aqui na pesquisação, ela também modifica o meio, ou seja, a gente tem que agir sobre o meio, né? Então, por exemplo, se eu vou para uma escola e eu vou lá trabalhar com a robótica educacional e vou estar realmente pegando, modificando a vida dos alunos, né? Do meu trabalho faz parte eu ensinar os alunos e verificar a aprendizagem dele. Então, nessa hora, veja, eu estou usando pesquisa, na verdade, com algo mais prático, né? Vou estar interferindo também. Então, quando a gente interfere na natureza, ou interfere na comunidade, ou interfere no local onde a pesquisa está ocorrendo, aí a gente diz que a gente tem uma pesquisa-ação, né? Por exemplo, se alguém vê que um leão vai pegar os 3 filhotes e matá-los e interfere ali, não deixa, né? A pessoa estaria interferindo na natureza, certo? Então, quando a gente fala em pesquisação, a gente está falando nesse tipo de interferência aí. Bom, aí tem etnográfica e etnometodológica, a gente já falou sobre as duas, né? Uma está relacionada mais aos aspectos culturais, a outra mais aos aspectos do dia a dia, né? Do que ocorre da vida das pessoas, né? E aí tem outros tipos também de pesquisa de campo, como, por exemplo, história oral, história de vida e depoimento pessoal, né? Você vai
para saber por que uma pessoa vive 110 anos, né? Você vai lá e vamos conversar, vamos ver o que você fez quando era jovem que você conseguiu chegar até aqui. E às vezes, a partir disso, claro, se o pesquisador for capacitado, né, para fazer isso, ele consegue inferir e até demonstrar alguma hipótese, né, sobre isso. Então, isso também seria pesquisa tipicamente de campo, né? Tá? Bom, os tipos básicos, né, de pesquisa são esses. Então, de novo, a gente se encaixaria logo lá no primeiro, né? A gente falou de teórico e experimental. Lembrando que se você tiver só teoria e com simulação, a comunidade hoje, na nossa área, não está aceitando, né? Isso aí como... Então, o ideal é que a gente tenha validação de uma forma experimental, realmente. Certo? Se for possível fazer... se vocês vão desenvolver um sistema, por exemplo, se esse sistema ele tiver uma aplicação prática, vocês realmente testarem ele na prática, sem, por exemplo, eu sei que na área de inteligência artificial, por exemplo, você consegue produzir dados, né? Para testar, você consegue pegar, fazer, aumentar a quantidade de dados também, né? Fazer mapeamentos, transformações em um conjunto de dados que você tenha. Com isso, você produz novos dados. Né? Mas isso envolve, veja, puramente simulação, né? Puramente trabalho de computador aí para poder fazer isso, e às vezes demora muito tempo. Mas, se você conseguir usar o seu sistema com dados reais, com dados coletados do dia a dia das pessoas, por exemplo, seria muito interessante. Ele é muito mais aceito pela comunidade. Se eu trabalho com robótica, então o ideal é que eu realmente consiga implementar o meu sistema num robô, né, e validá-lo num robô. É diferente eu fazer um simulador que vai funcionar tudo perfeito, né? O simulador não tem erro, quer dizer, a gente até tenta injetar algum erro, mas esse erro que a gente injeta em um sistema simulado, ele nunca vai ser o que é o erro real, né? O erro fornecido por problemas reais que ocorrem, né? Então, o ideal é que a gente tenha tanto a parte experimental quanto a parte teórica, né? Experimental validando a teoria no sistema, no que vocês irão desenvolver aí na nossa área, ok? E normalmente é assim que é mais aceito. Legal, mas para a gente chegar a essa fase final da pesquisa, a gente precisa ter aí uma sequência bem definida de coisas que a gente vai fazer, né? Que vocês até já apresentaram quando ingressaram no mestrado, uma ideia, uma base, né? Claro, não se espera que um aluno que está ingressando faça algo já com um aspecto final, né? Mas esse projeto que vocês apresentaram pode ser melhorado, e eu vou pedir para vocês fazerem isso depois, para que a gente tenha um projeto aí, né, voltado já para aquilo que vocês querem fazer, e trabalhar seguindo as fases, né, que vocês vão definir nesse projeto de pesquisa. Então, para a gente desenvolver uma pesquisa, a gente precisa de um projeto. E esse desenvolvimento do projeto, ele compreende basicamente 6 passos. Bom, alguns autores colocam menos, outros colocam mais. Mas eu acho que com esses 6 passos aí, a gente é possível realizar uma boa pesquisa, né? O primeiro passo, inclusive a gente já trabalhou hoje, né? Trabalhou na aula passada, desculpa, com isso. E hoje eu reforcei aí a solicitação para vocês, seria a seleção do tópico ou do problema, né? Então a gente diz aí que a gente está escolhendo o tema e qual é o problema, né, que a gente quer trabalhar. Claro, o tema é aquilo, né, que você tem interesse e que você saiba. Essas duas coisas a gente já falou lá que você tem que levar em consideração, né? Okay? E a partir da escolha de algo que você tem interesse, que você saiba sobre ele, aí sim vamos buscar um problema para você poder investigar, né? Ok? Então isso aí seria o primeiro passo. Então, uma vez que você
pelo menos ter uma cara inicial, vamos fazer a definição melhor, né, desse problema, formalização e diferenciação, né, daquilo que já existe, por exemplo. Se já existir, se alguém já trabalhou em cima dele, você vai ter que buscar, vai ter que voltar e buscar um outro problema para trabalhar, né? Obviamente. Não precisa sair do tópico, né? Você pode trabalhar, pode melhorar aquilo que já foi feito antes. Então, isso aí tudo, a partir da interação com o seu orientador, você vai conseguir sair desse passo 2, né? E para o passo 3. O passo 3, sim, aí a gente viu que isso é feito mais ou menos em paralelo, com ir no estado da arte, né, também, mas a ideia é que no passo 3 a gente consiga fazer o levantamento de hipóteses de trabalho, né, aquilo que você realmente quer demonstrar, né, tá? Então, veja, esses 3 passos aí já estão dentro daquilo que a gente viu nas últimas aulas, né. Aí sim, por exemplo, se for uma pesquisa de campo, se for um trabalho empírico, né, prático, eu vou partir já para, uma vez que eu tenha tudo planejado e definido qual é o problema, eu vou partir para a coleta de dados para tentar entender melhor o problema, né? Então eu vou coletar, sistematizar e classificar os dados, ok? Obviamente, no nosso caso, a gente tem uma etapazinha aqui dentro, né? Que seria a construção, o desenvolvimento, né, e a construção de um sistema, por exemplo, né, mas no final eu vou chegar aos dados, é isso que é importante a gente entender aqui, né? Mesmo que eu tenha que desenvolver um sistema, no final eu vou chegar a dados para validar aquela minha hipótese, né? Tá? Claro, esses dados vão ser interpretados, analisados e interpretados aqui no passo 5, né? Para validar a hipótese. Se tudo correr bem, se tudo estiver legalzinho, aí eu consigo fazer o relatório com o resultado do que eu consegui demonstrar da minha hipótese, né? Aí eu colocaria tudo isso. Então, se você conseguir fazer um documento, né, que tenha isso aqui, você já tem pelo menos um básico aí para você poder iniciar, né, os seus trabalhos. Isso aqui é necessário você ter, então é bom você colocar, né, todos esses itens, né? Você vai colocar qual é o tópico, o problema, qual é a definição, diferenciação desse problema, levantamento de hipótese de trabalho, né? Como é que você vai coletar, né? Parte metodológica, coletar, sistematizar e classificar esses dados, como é que vai fazer a análise, interpretação desses dados e, claro, produção do relatório você ainda não tem, mas pelo menos ideias tem. Então, para você cumprir o projeto de pesquisa inteiro, seria passar por esses 6 passos, né? Ok? Isso aqui está no livro da Lakatos e veja, é mais da área de ciências sociais e humanas, mas isso aqui também se aplica à biologia, se aplica à nossa área, então acho que de maneira geral isso aqui define as fases, lembrando que o nosso passo 4 ele teria também a fase de desenvolvimento, né? Normalmente a gente pensa no sistema, desenvolvimento de um sistema. Okay? Na preparação da pesquisa, veja, a gente tem que tomar decisão, né? Aí, então, seria qual tipo de pesquisa, né, que eu vou realizar, etc. Isso já foi, uma vez que a gente tem essa decisão, é especificar os objetivos. Então, veja bem, essa palavra objetivo ela tem que ser bem cuidada. Nesse momento do mestrado de vocês, ou do doutorado, vocês têm objetivos que vocês vão atingi-los ao final do doutorado ou do mestrado, certo? Uma vez que vocês atingiram esses objetivos, na minha concepção, eles deixam de ser objetivos, porque já foram atingidos. Então, nessa hora, eles passam a ser, vocês podem entender que eles são contribuições. Né? Opa, eu atingi o objetivo, agora eu coloco isso como contribuição para a comunidade. Né? Ok? Mas, sim, é o que você quer chegar lá na frente. Isso são os objetivos que tem que se colocar, né, num plano de trabalho aí de pesquisa, né? Ok?
A elaboração de um esquema, né? Como é que se vai realizar essa pesquisa. Claro, se você não estiver trabalhando sozinho, tem que ter uma equipe de trabalho, mas no caso de vocês, a equipe vocês podem entender que é constituída de uma única pessoa, auxiliada pelo orientador sempre, né? Então, qual é a equipe? Você e seu orientador, muito provavelmente, né? E tem que ter também nesse plano um levantamento, nessa preparação, um levantamento de recursos, além de um cronograma. Quando a gente junta isso aqui com essa parte anterior aqui, basicamente isso aqui seria o exame de qualificação de vocês. Okay? Claro, no exame de qualificação a gente espera mais do que isso, a gente já espera algum trabalho realizado, mas se você não tiver realizado esse trabalho, mas pelo menos souber essa parte, tiver com certeza um problema, né? Não tem um problema. Tiver levantado uma hipótese, mesmo que ainda não tenha verificado essa hipótese, está valendo. Ou pelo menos parcialmente, isso aqui eu acho que eu estou no caminho certo, né? Então, quando a gente fala, se você chegar nessa fase, né, e não tiver certeza de que você tem um problema, né, real, aí é melhor você refazer. Então, por isso que tem que haver esse planejamento, tem que haver essa fase de preparação da pesquisa, né? Veja, aqui a gente já tem, né? Então, ali era um projeto, né? E aqui as fases da pesquisa propriamente dita, né? Que você vai passar. Então, primeiro, escolha do tema. Segundo, levantamento de dados. Terceiro, formulação do problema. Veja, enquanto dados ou documentos na literatura, né? Você vai aprender, você vai ver o que tem feito, né? Vai ver, tem que, aqui nessa hora, as variáveis do seu trabalho, aquelas duas, pelo menos lá, né, da hipótese são definidas, né? Você vai definir termos, vai formalizar, né, o problema melhor, né? Uma vez que você tem isso tudo feito, aí então construir uma hipótese, aqui no passo 5, né? As variáveis, né? Dados e variáveis vão estar saindo daqui até no passo 6, né? Tá? Aí sim, passo 7, eu vou delimitar dentro desse escopo aqui, dentro desse campo maior, né, qual é o escopo da sua pesquisa, o que você quer fazer. Em pesquisas mais experimentais, já daria para ir para campo, né, fazer a amostragem a partir daqui da delimitação. Claro, passando, né, pela seleção de métodos e técnicas, né, aí a organização do instrumental de pesquisa, e finalmente os testes, né, finais com os dados, né, ou com essa amostragem para verificar se a hipótese se a sua hipótese é válida. Então, acho que aqui está um pouquinho mais complexo, mas mesmo assim ainda não está bem delineado, né, para a nossa área. Tá? Bom, a execução é simples, né? Seria coletar dados. Uma vez que você tem isso tudo planejado, né, você já sabe o tema, já tem o problema, já construiu sua hipótese, já todas as variáveis, delimitou a pesquisa, onde é que você vai trabalhar, já tem uma ideia, né, de como você vai amostrar, ou já mostrou, né, já separou seus dados, já foi lá nos benchmarks da internet, por exemplo, você já encontrou lá os repositórios que você vai trabalhar, né, organizou tudo, já tem o seu notebook, né, construído na internet para trabalhar com ele, e já tem uma ideia de como você vai testar, veja o quanto é importante, o teste é essencial, né? Aí sim, propriamente dito, você pode partir para a execução. Na execução seria coletar dados, propriamente dito, né? Elaborar esses dados, trabalhar eles, né, para poder fazer uma análise e interpretá-los, né? Aí sim, fazer uma representação, melhorar, né, estruturar e uma maneira de apresentar isso para quem vai ler o seu trabalho e concluir, né? Sendo que a conclusão ela sempre se refere a essa parte experimental, aos dados, né, que você analisou e interpretou aqui,
e colocou ele lá na representação. Tá? Você assim vai dizer, ó, a partir dos experimentos realizados, pôde-se ver que não sei o quê, né? Você sempre vai usar na conclusão, você vai se referir a essas duas sessões anteriores aí, que é, ou às vezes é uma sessão só, né? Experimentos e resultados, né? Então você tem que fazer uma discussão na conclusão a respeito desses dados, né? Da sua hipótese, etc. E como você conseguiu demonstrar o seu trabalho. Então, veja que a execução, a gente tem só 5 passos, então eu coloquei muito mais aqui de preparação, né? De organização propriamente dita, do que de execução, né? Tá? Então, assim, tudo isso, toda essa parte de pesquisa, de como você vai fazer, né? Você tem que colocar num projeto, tá? E esse projeto, em teoria, é o que vocês apresentaram, ou deveria ser, né, o que vocês apresentaram, mas o que eu acredito é que vocês conseguem melhorá-lo a partir desse ferramental que vocês está sendo passado aí para vocês agora, né? Então, o que é o projeto? O projeto de pesquisa, ou um plano, né? Ele é, na verdade, um plano, é um documento. O máximo de sinteticidade ele tem que ter, mas e objetividade também, né? E nesse documento você apresenta os principais itens que compõem a investigação aí para uma pré-avaliação da sua viabilidade. Então, um documento desse tipo a gente apresenta, por exemplo, eu acabei de submeter ontem um projeto para o CNPq, e esse é um projeto de pesquisa, né? Onde eu tive que colocar todas essas coisas aí, inclusive já uma hipótese, né? Coloquei o problema, a caracterização do problema, tudo mais, né? O tema, a área de pesquisa, aquela área lá das tabelas do CNPq e da CAPES, né? A gente já tem que dizer onde é que está, tudo isso tem que estar lá dentro, né? E aí alguém vai pegar isso, esse meu projeto que eu submeti, vai fazer uma pré-avaliação da viabilidade e vai dar uma nota, assim como vocês tiveram a nota para ingressar no mestrado do seu projeto, eu também vou ter uma nota lá. Então, a gente faz esse tipo de coisa não só para ingressar no mestrado e no doutorado, mas também, uma vez que vocês querem entrar na vida acadêmica, isso vai ser a coisa mais corriqueira possível. Vocês vão estar a toda hora, né? Pô, tem que fazer um projeto, tem que fazer um projeto. E esse projeto é isso que a gente está tentando entender melhor, né? Tá? Então, assim, a necessidade de elaborar um projeto tem em vista atender a 3 objetivos principais. O primeiro, e pensa, ele é pessoal seu, né? Ele deve proporcionar ao investigador o planejamento do que vai executar, prevendo os passos e as atividades que devem ser seguidos, né? Tanto os passos quanto as atividades, por isso seguidos aqui para os dois. Então, veja, isso é pessoal. Se você, para tudo que você vai fazer na vida, você conseguir ter uma fase inicial antes, né, de planejamento é essencial, né? E aí é que tal, uma vez que você definiu o seu algoritmo, né, o projeto é como se fosse um algoritmo, aí sim é partir para a execução desse plano, né? Então é como se fosse o projeto é um plano, né, um plano de trabalho. Lá tem que estar tudo bem direitinho, né? E aqui no mestrado e no doutorado é essencial que se tenha isso. Para fazer pesquisa, é essencial que se tenha isso, né? Qualquer pesquisa científica, qualquer atividade de pesquisa, ela tem que ter um plano, tem que ter um projeto por detrás dela. E às vezes um projeto bem feito tem muito valor, né? É valorizado e aquilo já é basicamente uma... Opa, que legal, esse plano tá show 10, né? Ok? Então, o que a gente espera é que vocês consigam melhorar esse projeto que vocês submeteram agora para apresentar depois para o orientador de vocês. Okay? Um segundo objetivo é que ele deve proporcionar condições para uma avaliação externa, feita por outros pesquisadores, né? Veja, nesse caso vai ser de vocês, a gente juntou 3 professores
para avaliar os planos. Então, vocês obtiveram uma nota aí nesse projeto, né? É esse caso aqui, né? O orientador de vocês também pegou o teu plano, né, para avaliar, né? Você está fazendo alguma coisa para uma pessoa ver a possibilidade de... Né? Aí entra essa parte aqui, né? Pré-avaliação da sua viabilidade, né? Ok? E o terceiro objetivo, que aí nesse caso, o meu caso ontem, por exemplo, é servir de subsídio para agências oficiais para decidir sobre concessão de fomento aos pesquisadores. Então, eu submeti o projeto, eles vão avaliar, vão dar uma nota no projeto. Obviamente, tem outras notas, não é só o projeto, mas o projeto é uma das notas que entra, né? Aí, caso eu tenha feito um bom projeto, a nota for máxima, e caso a gente tenha também já um histórico de trabalhos bons realizados, aí o CNPq vai conceder ou não, né, a minha solicitação, ok? Então, esses são os 3 objetivos aí essenciais de quando a gente faz um projeto de pesquisa. Tá? Legal, então a gente pode dizer que a gente está aqui no passo 2 agora, né? Daquele fluxograma que a gente viu lá atrás, né? A gente está na etapa de construção do plano em si. Aí aqui ó, a ideia do o que deve ter dentro de um plano. Se você fizer um projeto ou um plano, né, que tenha esses itens aqui, provavelmente você vai ter sucesso se você conseguir desenvolver bem eles, né? Então, veja que o primeiro item aqui na etapa de construção do plano é você realmente colocar o problema e, mais que isso, a justificativa, né? Por que você está fazendo, por que você está tentando resolver aquele problema. Se eu conseguir determinar o que está causando aqui essa interrupção de energia, provavelmente eu vou ajudar a comunidade. Então, veja que justificativa mais legal, né? Os caras lá vão parar de ter queda de energia, vai parar de queimar aparelhos, etc, etc. Ok? Se eu conseguir aplicar wavelets, né, para melhorar os transientes aí da rede, né, eu já estou, né, confabulando aí uma hipótese, né, eu vou conseguir melhorar a vida das pessoas. Aí eu já coloquei o problema, né, queda de energia, ou transiente muito grande entre ligar e desligar algum sistema, não sei o quê, ok? Tem que ter os objetivos, né, no plano de trabalho, tá? Onde é que eu quero chegar, né? Okay? Então, veja, aqui eu tenho o que, eu tenho o porquê, eu tenho o como, né? Que está aqui, ó, metodologia que eu vou utilizar, né? Como é que eu vou resolver o problema, certo? Eu só não tenho quando aqui, né? Porque o quando a gente imagina, vocês têm um tempo de vocês aí para resolver 2 anos, né? No mestrado, para resolver o problema, mas eu posso até colocar aqui dentro dos objetivos, né, ou dentro do problema justificativo, isso. Então, façam-se essas perguntas: o que, como, por quê, aplicações, onde, né, justificativa, onde é que eu vou aplicar isso, né, ok? Que você consegue, de certa forma, pensar algumas coisas para colocar aqui no plano. Então, problema justificativa, objetivos, tem que ter, né, o referencial teórico. Sem um referencial teórico, você inicial pelo menos, né, você não tem como construir um plano. Mesmo para colocar o problema, às vezes você já precisa do referencial teórico, né? Aí sim, qual é a hipótese, né? O que você quer realmente demonstrar, né, com o seu plano, incluindo as variáveis, definições necessárias para se entender bem essa hipótese, ok? E aí sim, como é que você vai resolver? A metodologia, pode ser o design, você tem que colocar o projeto, né, o levantamento de como você vai fazer isso, né, isso é o design. Qual a população que você vai utilizar para isso, a amostra, né? Eu vou trabalhar com isso aqui num sistema de supermercados, então eu tenho aqui tem todo um entorno aqui, né, que eu tenho que considerar. Isso é a sua população e a sua amostra, né? Se você já tiver trazido isso, já tiver identificado, melhor ainda, né?
como é que você vai analisar esses dados, né? Ou seja, os instrumentos que você vai utilizar para não, eu vou trabalhar só em simulação, né? Não sei o quê. Como é que você vai coletar, trabalhar e analisar esses dados, né? Qual instrumento utilizar e como é que você vai fazer a análise. Isso tudo está dentro aqui da metodologia. Claro, na nossa área, algumas coisas aqui não se aplicam na nossa área, né? E às vezes não passa pela sua pesquisa. Por exemplo, eu não vou precisar de me preocupar com população nem com amostra, não vou precisar pegar um benchmark para testar o meu sistema. O meu sistema vai ser testado diretamente na prática, de forma empírica, né? Os dados vão ser pegos na hora, beleza. Melhor ainda, né? E aí sim, né, uma vez que você tenha isso tudo já definido dentro do seu plano, é explicar como é que vai ser esse estudo, né? Se vai ser um estudo piloto, como é que você vai realizar isso, né? Ok? Isso aqui, na verdade, faz parte, de uma certa maneira, aqui da metodologia, né? Tá? Então, veja, a gente está aqui nessa fase 2, né? E aí, aqui eu coloco de uma maneira mais completa, só para vocês entenderem. Veja, aqui a gente tem vários passos. Depois a gente vai colocar eles no passo a passo, uma outra maneira, mas basicamente são fases, são coisas que deve ter, né, dentro de um projeto de pesquisa. Está faltando uma parte inicial aqui ainda dentro do projeto, que tem que ter, que é a parte de identificação da sua pessoa, né, identificação de onde é que vai ser realizado, etc. Isso tudo tem um cabeçalho lá no plano que a gente coloca, tá certo? As agências de fomentos ou o próprio PPGC já solicita isso quando você submete o plano, né? Tem que ter uma identificação. No caso de vocês, talvez não pudesse ter o nome, eu acho, né? Mas tinha um número lá para identificar quem é quem, né? Para poder depois saber de quem foi aquela nota, né? Okay? Mas então, o projeto de pesquisa ele é um plano escrito, onde aparecem explícito esses itens que a gente vai falar na sequência. Primeiro tem que ter o tema, tem que ter o problema, né? Ou seja, isso tudo é o que é investigado. Ó, veja, aqui está o que, né? Tem que ter a justificativa, que é o porquê, né? Certo? Por que estou trabalhando com esse problema? Por que resolver esse problema vai ser útil? Basicamente é isso, né? O que tem que ser investigado? Tá? Aí sim vem os objetivos. Nos objetivos você coloca basicamente para quê e para quem. Para que seria qual é a aplicação, né, que vai se beneficiar disso. Isso define bem os objetivos, né? Aí sim vem uma referencial teórico, né? A parte de background, fundamentando o problema, tá certo? Para que a pessoa consiga entender esse problema melhor. Primeiro você coloca um problema a grosso modo e depois a gente vai ter, no decorrer do desenvolvimento da sua pesquisa, você vai desenvolver esse problema de melhor forma. Veja, esse desenvolvimento ele não precisa estar ainda no teu plano, mas você vai dar uma ideia, né, de como é que vai fazer isso. Por isso que você precisa aí desse referencial teórico, para mostrar que você tem o conhecimento suficiente para resolver aquele problema. Seria algo mais parecido com isso, né? Okay? E aí sim, se já existia algum trabalho parecido, você já pode, mas veja, isso aí também ainda não seria nessa fase. Isso pode ser na fase de execução propriamente dita, onde você vai realmente estudar na literatura, né? Quem é que já resolveu, como resolveu, claro. Se de repente você já encontrar alguém que resolveu exatamente o que você quer resolver, você teria que recomeçar. Mas isso não significa que o seu projeto, né, é infundado, por alguém já fez isso. Claro, se você conseguir descobrir isso antes, seria melhor, né? Mas se descobrir em tempo de execução também não é o pior dos males, né? Ainda dá tempo de reformular o projeto, ok? No início, uma das primeiras coisas que se vai fazer é isso, né? Trabalhar, ok? Aí sim, levantar as hipóteses, né? Tem que ter hipótese no teu projeto de pesquisa, variáveis, respectivas definições empíricas, que soluções e que explicações são sugeridas, né?
ok? E aí, a metodologia. Metodologia é uma parte essencial, é o como você vai fazer tudo. Tá? Então, aqui você tem que colocar o design, né, propriamente dito, a população, a amostra, os instrumentos, o plano de coleta. Aqui você tem que colocar os métodos, as técnicas que você vai utilizar. Para isso aqui eu vou utilizar isso, para isso aqui eu vou utilizar isso. Claro, essas técnicas você pode colocar lá no background, né? Já colocar, se tiver alguma parte teórica delas, você colocaria lá. E aí aqui a gente vai usar aquela técnica tal para poder resolver isso, depois isso. Então aqui é o como, mais especificamente, você vai desenvolver o seu projeto de pesquisa. Que etapas que você... Normalmente a fase final aqui da metodologia você coloca uma etapa, né? Vou fazer dessa maneira, dessa maneira, dessa maneira, dessa maneira, né? Ok? Mas veja, aqui tem que ter os métodos, né? Que você vai utilizar, mais descritos, e esse como aí você vai aplicar esses métodos no seu problema, ok? Se tiver, né, um estudo piloto, pode colocar também a descrição desse estudo piloto. Se for um estudo de caso, por exemplo, né, a gente vai fazer um estudo de caso tal, aí colocaria a descrição desse estudo de caso, né? Ok? É essencial que você tenha num projeto de pesquisa um orçamento. Tá? Claro, alguns projetos, o projeto de vocês, que vocês submeteram, por exemplo, provavelmente não precisa de um orçamento, que você espera que o professor tenha os equipamentos no laboratório. Mas se ele não tiver algum equipamento específico, você pode incluir lá, vou precisar disso, 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 já dentro do projeto de pesquisa, né, de vocês. Okay? Tem que ter também um cronograma, né? O cronograma do orçamento. É isso que a gente está se referindo aqui. Não só do orçamento, mas também do tempo, né? As duas coisas. Então, se eu tiver um orçamento no primeiro ano, eu vou precisar disso, ou no primeiro semestre eu vou precisar disso, segundo isso, seria o que a gente chama de cronograma financeiro. Ok? E você tem um cronograma com as etapas, né, com as atividades propriamente ditas. Aí aqui no cronograma das atividades, você vai colocar, né, quanto tempo você espera gastar em cada uma dessas etapas. Isso aqui é muito importante, essa parte do cronograma, para que quando o professor, ou quando o cara que está verificando lá o seu projeto, né, ele, legal, mas isso aqui ele deixou muito pouco tempo, isso aqui está sobredeterminado, esse projeto ele não vai ter condições de fazer, então, puxa, isso aqui tudo é tão fácil de fazer, não está gastando muito tempo para fazer essas coisas. Então, tudo isso, veja, é avaliado, né? Então, lembrando aqui, quando a gente fala de cronograma, tem dois. Tem um cronograma financeiro, que não necessariamente a maioria das pessoas não colocam, né, quando é que vai desembolsar cada um dos recursos. Né? Alguns projetos de agência de fomento pedem esse cronograma financeiro. E também o cronograma com as atividades, propriamente dito. Aí você tem que colocar no primeiro ano, nesse projeto que eu mandei, eu tive que colocar. Primeiro ano vai ter isso, segundo ano vai ter isso, terceiro isso, quarto isso. Né? E explicar, né, cada uma das atividades, não é só colocar lá, não. Se bem que, de certa maneira, aqui na metodologia, você mais ou menos explicou, né, como é que é essas atividades. Aí sim, referências bibliográficas, né, aqui no item H, e eventualmente, se você quiser colocar algum apêndice, algum anexo, modelos se já tiver feito, por exemplo, eu vou testar usando esses formulários aqui, né, com usuários, você já anexa. Que legal, ele vai utilizar esses formulários aqui. Okay? Ou seja, então aqui o item I é tudo que... Mas normalmente também, num projeto como que vocês enviaram, como que eu enviei, não tem esse item. Né? A gente termina aqui no item H, realmente. Então, veja, se você, num projeto, conseguir colocar essas coisas aqui, muito provavelmente você vai ter um bom projeto. Né? A gente acredita que você vai ter um bom projeto. Tá? Aqui uma maneira, né, de
estruturar realmente esse projeto. No item A, você tem que colocar a apresentação do seu projeto. A apresentação consiste de duas coisas. A primeira, a gente chama de capa, né? Normalmente elas vêm juntas, e a segunda é relação do pessoal técnico. Então, aqui na capa você tem que colocar qual é a entidade. Então, por exemplo, no meu caso foi CNPq, no caso de vocês foi PPGSI, né? O título do projeto, subtítulo ou acrônimo, abreviação, né? Se você quiser colocar o meu projeto, por exemplo, a abreviação dele é NBOT, né? Quem é o coordenador, né, desse projeto? No caso do projeto de mestrado, é vocês, né, que estão submetendo. Que no meu caso, eu sou o coordenador. Tem que ter o local e data, né? Embaixo, sempre a gente coloca isso. Às vezes, isso aqui é um template que normalmente a entidade fornece, né? A entidade que está com o edital em aberto fornece, e às vezes ela já coloca um template. Quando você tem aqui também o resumo, palavras-chave, né? Tudo isso vem aqui nessa parte de apresentação em si, ok? E tem que ter também, aí o item B, a sua equipe, né? De pesquisa. No caso de vocês, vai ter só o nome de vocês, né? Não vai, e o orientador, o nome agora, né, que você já tem um orientador definido no projeto inicial, também não era permitido colocar, né? Okay? Aí sim é o nome, endereço, telefone, coordenador, né, tudo que puder colocar aí tem alguns projetos. A gente tem um projeto, por exemplo, tem 27 pessoas que está sendo executado aqui pela UFRN, é um projeto interno, mas a gente tem 27 pesquisadores aí nesse projeto, então vejo uma relação bem grande, né? Tá? Isso aí viria tudo numa parte informacional, eu diria assim, né, inicial. Aí viria, pode-se colocar uma seção objetivos, né? Normalmente a gente coloca uma seção antes disso, que é o introdução, né? Mas assim, dentro dessa grande seção chamada objetivo, realmente vem aqui os objetivos, né? O objetivo geral e também o objetivo específico. Eu já vou colocar a diferença entre esses dois daqui a pouco. Mas basicamente você inicia com qual é o tema, né? Numa parte A, lembrando que sempre entre cada, nunca coloque objetivo e tema direto, você sempre tem que colocar um parágrafo introdutório entre sessões, né? Nunca deixe o nome de uma sessão, aí já entra direto na subseção. É bom sempre você colocar um, tipo, nesta sessão a gente vai ver não sei o que, etc. Como o trabalho nosso é isso. Coloque um enche linguiça entre aspas, mas com conteúdo informacional, né? Okay? Então aqui a gente vai ver o tema, vamos delimitar melhor o problema, colocar os objetivos gerais e específicos. Seria um parágrafo introdutório para isso aqui, que já está informando aí o que vai ter, né? E aí sim, colocar o tema, isso aqui vocês já trabalharam, né? Lá atrás, colocar a delimitação, né, do que você vai trabalhar dentro do tema, ou seja, especificar melhor, né? Se for no espaço, né, colocar onde é que vai ocorrer, se for no tempo também onde vai ocorrer, né, tudo quanto é informação a respeito do tema é importante aqui, né? Não é só jogar o tema e o tema nosso é esse, pronto. Tá? Então você tem que delimitar realmente, tem que explicar melhor isso, né? Porque sempre explicação é bom, nunca é ruim. Aí colocar o objetivo geral, os objetivos específicos, o objetivo geral é onde é que você quer chegar, né? Desenvolver um sistema de monitoramento ambiental baseado na utilização de plataformas robóticas aquáticas, né? Ok? Seria um exemplo aí de um objetivo geral. Objetivos específicos vão se transformar em metas. E essas metas vão ser as atividades finais, né, que você vai ter que passar para poder cumprir esse objetivo geral. Então, o que são objetivos específicos? Quando a gente fala em objetivo, o verbo tem que estar sempre no infinitivo,
mas são coisas parciais que você vai ter que cumprir, né? São para poder você chegar juntando elas com o seu objetivo geral. Então, por exemplo, nesse projeto que eu citei aí, né, hipotético, eu poderia colocar uma primeira etapa como construir as plataformas robóticas, ou então adquirir as plataformas robóticas, né? Se de alguma maneira eu vou ter que ter essas plataformas. Implementar sistemas de visão computacional combinado, implementar outra etapa, implementar sistemas de controle de trajetória, outra etapa, integrar os sistemas de visão com o sistema de controle de trajetória para prover, né? Então, os objetivos específicos vão se tornando, na verdade, depois eles vão se transformar em metas, né? Veja, para implementar um sistema de visão, eu posso colocar depois a meta. Qual foi a meta? A implementação, a meta já é um substantivo, né? Eu transformo esse verbo aí num substantivo, eu vou ter basicamente as atividades, né? Então, onde é implementar, vai virar implementação. Implementação do sistema, qual é a tua meta? A minha meta é ter o sistema de visão implementado, né? Pronto, ok? É algo aí, mas quando a gente fala em meta, a gente está falando em uma coisa pontual, né? Ok? Claro, a junção das metas, elas vão estar todas relacionadas, são todas obtidas a partir dos seus objetivos específicos. E veja que elas vão estar todas colaborando, né, para que você consiga atingir o seu objetivo geral no conjunto, né? Então, é legal você colocar um objetivo geral e também definir quais são os objetivos parciais lá, né, que você vai ter para poder atingir esse seu objetivo geral, né? Tem que ter também a justificativa, né? Seria uma fase 3, né? Então, veja, aqui a gente tem essa questão dos objetivos, tem que estar muito bem especificados. Isso aqui é um projeto, né? A pessoa pega, quais são os objetivos dele? Isso, né? Ok? Tem que ter, mas lá no trabalho final, provavelmente você, se você quiser repetir, né? Mas no trabalho final vão virar contribuições. Às vezes, alguns dos objetivos específicos você não precisou resolvê-los, você não precisou trabalhar neles, né? Ok? E às vezes você nem cumpriu eles. Não, isso aqui eu eliminei dos meus objetivos porque eu não teria tempo de cumpri-los. Tá? Então, nessa hora, se você colocar todos de novo, só copiar, né? Não é legal. É bom que você transforme isso em contribuições no documento final, já lá no final da sua pesquisa, né? Quando está entregando já o relatório, né? Ok? Mas alguns orientadores preferem que se deixe como objetivo. Alguns não. Eu, da minha parte, eu prefiro que se tornem contribuições especificamente. Só para deixar bem clara aí essa questão dos objetivos, né? Aqui no projeto é essencial, certo? Você tem também justificativa, tem que ter aí no teu projeto, né? Ou seja, por que você está realizando ele, aquilo, né? A gente já viu lá atrás. Aí sim, tem que ter o objeto, né? Veja tudo isso. O item A é a apresentação, o B o objetivo, aí o C a justificativa, o D o objeto propriamente dito. Aqui dentro você vai colocar aquelas coisas que a gente já viu, né? O problema, por isso que eu pedi para vocês para definirem, né? E para me apresentar isso em forma de um relatóriozinho. Eu pedi o tema, problema, hipótese, né? Pedi também o estado da arte, né? O referencial teórico e o estado da arte, né? Acho que eu pedi essas 4, 5 coisas para vocês. Ok? 3 delas vão entrar aqui, né? Certo? O que você vai trabalhar, então eu colocaria aqui já o tema, né? O que eu vou trabalhar, o problema, a hipótese base, se houver hipóteses secundárias, mas esse C aqui, na maioria dos casos, a gente não coloca, só coloca a hipótese primária, né? E é bom que você já especifique também variáveis aqui, né? Que você vai trabalhar, né? Ok? Isso no item D.
O item D é a metodologia, tá? Então, veja, aqui já está realmente dizendo como deve ser o projeto, né? Na metodologia, o como, com que, onde, quanto, né? Ou seja, então, qual método que eu vou utilizar, o método de abordagem do problema, qual método de procedimento, né? Método de abordagem, eu vou colocar uma parte mais teórica, né? Eu vou utilizar isso, isso, isso e isso. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou implementar esse método dessa maneira, não sei o quê. Então, aqui sim seria o como e aqui o como eu vou fazer, né? Como eu vou implementar. Aqui seria técnica, né? E aqui seria o método propriamente dito, ok? Essas técnicas, né, utilizadas aqui têm que ser descritas, né? Todas elas. Eu vou utilizar o método de fulano, não é só vou utilizar o método de fulano. Descreva, né? Aqui realmente tem que estar autocontido para que o que é o método de fulano. Esse cara faz isso, 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 não precisa colocar completo, né? Você só coloca uma ideia, para mais informação, consulte a bibliografia, né? Ok? Veja, no final de tudo a gente vai ter uma seção de referências aqui, né? Tá? Essas técnicas que são de outros, você vai utilizar, acho que você não desenvolveu ainda, a gente vai ter que desenvolver uma técnica para isso, que a gente ainda não fez, ok? Mas a gente já tem uma ideia de como fazer, né? É bom que tenha, né? Ok? Ou seja, então essas técnicas têm que ter descrição, como será aplicado, como é que você vai fazer, se for o caso de tabular dados, né, qual planilha que eu vou utilizar, não sei o que, seria o caso mais de pesquisas na área sociais, ou na área de biologia, por exemplo, você usaria isso aqui, né? Como é que eu vou implementar isso? Qual codificação eu vou utilizar? Vou utilizar a linguagem R, vou utilizar a linguagem C, né? Eu vou fazer em Python, né? Ok? Tem que delimitar o universo, ou seja, com que população que você está trabalhando? Você está resolvendo o problema mais num local ou você quer resolver isso de maneira mais ampla, né? No nosso caso, às vezes a gente nem trata isso aqui. A gente já colocou, né, o tipo de dado. Quando a gente fala das técnicas, a gente já insere os dados, né? Os dados de entrada são esses, dados de saída são esses, né? Ok? Mas tem que ser delimitado, tá? Em alguns casos. Qual tipo de amostragem, né? Como é que eu vou selecionar os meus dados, né? A minha população para poder testar, né? Então, tudo isso estaria aqui dentro da metodologia, que é o item E, né? Okay? Aí sim, o item F, se precisar, né? Veja que o item F vem depois do item E, mas ele poderia estar antes, lá atrás também, né? Ok? Poderia estar antes da metodologia. Depois daqui do item D, né, você poderia colocar um ferramental teórico, né? Ok? Se bem que seria bom colocar ali um ferramental teórico. Ok? Mas, inclusive, a gente vê isso em alguns artigos da área. Algumas áreas é diferente, né, da nossa. Então, isso aqui foi feito para uma outra área, mas a gente normalmente coloca o embasamento teórico antes de lá, mas ele pode vir aqui também. Alguns colocam até no final, às vezes coloca isso como um apêndice, né? Não, isso aqui é base teórica, não precisa estar aqui no. Se quiser, vai lá no apêndice e veja lá, né? Mas é bom que esteja antes. Se o cara não quiser ler, ele pode pular, né? Tipo, se você não gostar, não quiser entrar nos detalhes, pode ir lá para a sessão tal, se você já for um expert, né? Okay? Mas aí nessa sessão de embasamento teórico tem que ter teoria de base, né, uma revisão da bibliografia e definição dos termos, para que se consiga entender o problema e quando se fala dessa metodologia aqui também, pode se entender melhor esses métodos, né? Se provavelmente alguma parte teórica necessária para esses métodos vão estar explicada lá nesse. Por isso que eu falo que o interessante da nossa área é colocar antes, certo? Qual é o embasamento teórico. Bom, depois de embasamento teórico e metodologia, viria essa parte do cronograma. Tá? E se precisar, né, orçamento, se precisar aqui do cronograma financeiro, estaria aqui dentro, né, do orçamento.
faria parte dessa sessão, né? Mas, no caso de vocês, talvez vocês não tenham colocado esse item H aqui. Muito provavelmente, o item G, ele deve fazer parte. Se vocês não colocaram o item G, quanto tempo vocês esperam fazer cada etapa, né, do projeto? Muito provavelmente a nota abaixa. Ou seja, então sempre quando fizer um projeto, coloquem lá o famoso cronograma, né? Isso aqui vai, de certa maneira, para a qualificação de vocês, tá? A qualificação tem que ter um cronograma também, assim como aqui no projeto. Se for o caso lá no item I, colocar quais são os instrumentos de pesquisa, e veja, aqui tem até um item J, né? Bibliografia. Tá? Ou seja, a gente viu aqui algumas, sendo que isso aqui é a estrutura, né? A gente viu o que é o projeto em si, que isso aqui é só uma parte, né, da realização da pesquisa, mas veja, aqui dentro está toda a ideia, né, do que você vai fazer, de como. Então, uma pessoa que pega um projeto que tem todos esses itens aqui, certamente, legal, estou entendendo direitinho, esse cara é bom, não sei o quê, né? Se ele chegar a isso aqui, realmente vai ser muito importante, né? Então, daqui vai sair, às vezes, a definição do aceite ou não aceite para um doutorado, né, ou para um mestrado. Então, acho que no doutorado de vocês já vão ter uma noção bem melhor, né, quando vocês forem submeter para o doutorado, ok? E aqui termina já no item J, né, bibliografia. Lembra que lá no outro a gente tinha uma outra estrutura. Eu vou colocar para vocês aqui agora o modelo de alguns projetos que a gente submeteu. Deixa eu só compartilhar minha tela só para vocês terem uma ideia. Eu vou colocar o projeto que eu submeti ontem. O projeto de ontem era a respeito de renovação de uma bolsa de produtividade que eu tenho. E, bom, vamos tentar identificar aqui aquelas partes que a gente falou. Isso aqui, por exemplo, seria a parte A lá, né? Eu tenho o título do projeto, ele é um projeto que tem um título bem longo, inclusive o CNPq não permite um título longo, eu tive que cortar ele aqui em visuais, mas não ficou prejudicado o título, né? Aqui tem que ter, né, para onde vai para o CNPq, tá aqui o nome bem claro, né, da entidade, né? Qual é para que eu estou submetendo, né, a chamada, qual é a linha de atuação, lembra que eu falei? Ciência da computação, eu coloquei aqui, né? Como é da área de robótica, visão em robótica não existe lá nenhuma área, né? Mas tem linhas parecidas, tem robótica, mecatrônica e automação lá. Na hora de submeter, a gente pode escolher também. Quem é o proponente, né? Nesse caso eu estou sozinho, porque é um projeto individual, né? Da onde é que vai ser executado, a data, lembra? Tem que ter a data sempre, né? E aqui eu coloquei mais uma observação só para encher o espaço, estava sobrando, né? Para não deixar essa página em branco, coloquei algumas observações que é bom, ajuda. Isso aqui ajuda a pessoa que vai ler, né? A identificar melhor. Tá? Aí vem o projeto de pesquisa propriamente dito. Vejam, lá não tem um resumo, mas sempre, na estrutura que eu coloquei, quer dizer, na verdade, lá no item A, né, isso aqui faria parte do item A ainda, a gente pode incluir o resumo. Então, o resumo deve ser sucinto. Nesse caso aqui, o resumo termina aqui, ó. Mas eu coloquei também aqui alguma informação a mais, né, para a pessoa que for analisar lá poder entender melhor. E aí, aqui a gente colocou o item introdução, que tem cada uma daquelas coisas. Lembra do problema? Qual é o problema que a gente vai trabalhar, né? A justificativa de trabalhar nesse problema, certo?
para quê, né? Para quem que eu vou fazer, ou seja, quais são as aplicações, né, que vão se beneficiar da resolução desse problema. Aí vem o item 2 lá, objetivos, geral e específicos. Lembra que, quer dizer, tá seguindo lá o que está, né? Nesse caso aqui, inclusive no edital, está expresso isso, e aí eu coloquei qual é o item no edital que está solicitando isso, né? Okay? A gente tem, veja, aqui então está o objetivo principal, né? Na verdade, ele começa, ó, veja, está sempre no infinitivo, né? Estou usando aqui a palavra desenvolver métodos. Desenvolver é a chave, né? Tá? O meu objetivo principal terminaria aqui. E aí a gente coloca uma explicação, né? Coloca para que a pessoa que for ler esse objetivo principal poder entender melhor ele, né? Sempre a gente deve fazer isso, ok? Aí os objetivos específicos, veja, está sempre no modo infinitivo, né? Revisitar e investigar. As duas, na verdade, estão... Poderia ser só investigar, mas eu quis dar a ideia que eu já tinha visto isso no passado, então por isso que eu vou estar revisitando agora. Depois de 20 anos, eu vou estar revisitando essas técnicas, né? Aí sim, desenvolver, integrar e fortalecer. Então aqui eu tenho objetivos não só do ponto de vista do projeto, mas do meu grupo de trabalho também, né? Ok? Veja, uma coisa importante, publicar os resultados obtidos. Eu já coloquei isso aqui como um dos objetivos específicos, né? Disseminar os conteúdos também, né? Ok? Isso, num projeto, deve estar, né? É bom que a pessoa saiba que ele vai publicar também, ele vai passar isso para outras pessoas, vai ajudar outros grupos, né? Num projeto é importante. Então, isso tudo aqui entra como objetivos específicos, que depois vão se transformar em metas, né? Então, veja, aqui eu já tenho isso vou ter que estudar e desenvolver, né? Estudo e desenvolvimento de metas. Lá era desenvolver, né? Aqui virou, vou estudar e desenvolver, fazer o estudo e o desenvolvimento, né? Isso é uma meta que estou colocando que eu vou passar por ela, né? Aqui também estudo, desenvolvimento, implementação, investigação de novas técnicas para poder entender isso melhor, né? Bom, e assim vai, né? Aí com isso aqui fechou essa parte da seção lá de objetivos gerais específicos, né? E eu coloco também, sempre costumo colocar metas. Né? Aí vem as metodologias, né? As estratégias de ação. Então aí ó, eu tenho que colocar todo o ferramental que eu vou estar utilizando, né? E algumas técnicas, né? Que a gente utiliza para isso. Tá? E no final daqui a gente vai ter uma ideia de como eu vou estar resolvendo o problema todo. Então essa sessão ela é bem longa, ela fala tudo aquilo, né? Ó, aí eu coloco especificamente, né, quais são as metodologias que a gente vai utilizar para isso, utilizar aprendizagem por reforço, técnicas de reconstrução. Isso são métodos que existem, já estão bem acertados na literatura, que a gente vai estudar aqui melhor, né? E aí sim, como é que pretendo implementar? Na verdade, eu vou ter auxílio para isso. Isso aqui é um trabalho em conjunto com os alunos, né? A gente vai estar orientando e os alunos ajudando eles a implementar isso em plataformas robóticas, né? Então está bem explicado como é que a gente pretende desenvolver isso, ok? Inclusive, né, colocando aqui que tipo de hardware vai ser utilizado, etc, etc, né? Sempre assim, após a investigação e desenvolvimento, então eu vou colocando passo a passo, né, da metodologia que a gente vai fazer. Estou colocando que a gente vai colocar isso no GitHub, né, sempre que possível, né? Tá? Aí um outro item que todo edital tem, mas que não está lá de certa maneira tem isso lá, né, naquele projeto que eu passei para vocês. São os resultados esperados.
Inclusive tem um item do edital que trata disso, que tem que ter aqui quais são os resultados, né? Então, primeiro a gente coloca alguns resultados de cunho mais social e pessoal, né, e do laboratório em si, e aí alguns indicadores desse resultado, né, quais são as técnicas que a gente quer desenvolver, ó, tem pelo menos umas 3 ou 4 técnicas, né, tem plataformas, tem isso aqui é uma coisa mais de produto, né, as publicações também estão aqui dentro, é um resultado, né, eu espero ter resultado, quais são as dissertações e tese, né, quantas que a gente vai ter, finalmente um relatório, a gente coloca também como resultado, né, do trabalho de pesquisa. E aí, veja, eu disse, a gente viu lá que tinha que ter um cronograma, né? Tá? Então, a gente coloca aqui um cronograma aí do primeiro ano, do segundo ano, né, que vai ser desenvolvido em cada um desses anos. Aqui, como não tem um orçamento específico, eu estou solicitando uma bolsa, né? Só, então eu não preciso colocar o outro cronograma, né? Ok? Tem mais ainda, né? Aqui a gente coloca ainda algumas atividades que vão ser executadas aqui dentro do grupo, né? Tudo está lá nessa parte aí dos resultados esperados, o que a gente espera colher aí ao final do projeto, né? Ok? Aí tem sempre um item, todo projeto, mas isso aqui não está lá, mas quando vocês pegarem, se for pegar o que é bom colocar, né? Qual é a relevância e impacto do projeto, isso aqui eu acho que tinha no projeto de vocês. Então, veja que isso aqui não tem naquela definição geral lá do projeto, mas é um item que é do edital. Então tem que constar aqui do projeto também, não tem como fugir disso, certo? Qual é a relevância, né, que você imagina do seu projeto, aí tem relevância científica, relevância tecnológica ou de inovação, né, tem os aspectos sociais que você colocaria aqui também, né? Ok? Então, coloquei uma série de coisas, né? E aí, nesse nosso caso aqui dessa bolsa, eles esperem também quais são as atividades mais relevantes que a gente já desenvolveu. O cara não tem o trabalho de ir lá no Lattes, eles esperem para colocar aqui, né, que a gente julga mais relevante. Eu coloquei isso tudo e logo a seguir vem as referências propriamente ditas, né? Tá aqui. Então aqui vem as referências do projeto de pesquisa, que é o último ponto, né? Ok? Então, isso aqui é só um exemplozinho. Eu tenho outros exemplos também. Vamos ver se eu acho aqui um exemplo do... Isso aqui é um exemplo do plano de trabalho que um aluno que eu tive, Davi, né? Antigamente podia colocar o nome do orientador, o nome do aluno no plano de trabalho, antes da pandemia, né? E depois, como a gente está usando isso como eliminatória, não era eliminatória, agora passou a ser eliminatória. A gente não pode identificar, tá? Mas anteriormente podia identificar. Então aqui, de certa maneira, tem, né? Não sei, vamos inclusive analisar, né, objetivos, motivação, aplicações. Então ele está, de certa maneira, atendendo o que tem no item do projeto, né? Então, assim, varia, né? A gente pode ver que varia de uma coisa para outra. Colocou tudo aqui, motivação, quais são as aplicações, né? Metodologia em si, resultados esperados, né? E a bibliografia. Aqui tem também um cronograma, né? Colocou lá o primeiro semestre, segundo semestre, todos os semestres. Oitavo, 8 semestres. Esse aluno, ele já defendeu o doutorado. Defendeu o doutorado, muito bom o trabalho dele. Conseguiu umas 5 publicações em periódicos com o doutorado. Fez realmente um
trabalho bacana. Seguiu, sinal que ele seguiu a risca, né? Isso aqui. Tá? Em suma, eu queria passar uma ideia, né, para vocês hoje do que é o projeto de pesquisa e a partir das próximas aulas a gente começa a trabalhar mais efetivamente as outras partes, que é a construção de artigos, dissertação, como escrever dissertação, né, tese, exame de qualificação, né, vou colocar uma aula para cada um disso. Mas eu espero que vocês tenham entendido a importância de um bom plano de trabalho, né, de um bom projeto de pesquisa e essas coisas todas que devem ter aí num plano, no projeto de pesquisa. Desculpe a demora e o tamanho do vídeo, né, mas eu acho que é essencial e é importante. Essa é uma fase que ela quase sempre é meio que a pessoa faz uma vez só e é negligenciada, né? Tá? Só interromper a gravação.